eh, agradecerle a María Lourdes, que estuvo acá de hace ratito ya enlazada con nosotros. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ana Argueda Ramírez y trabajo en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, el INEINA, y me corresponde hoy moderar esta actividad. Entonces, le doy la más cordial bienvenida al quinto seminario por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, migración y vulnerabilidad en los territorios y comunidades fronterizas. Esta actividad está organizada por la Comunidad Epistémica de Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo se orienta a la construcción conjunta de saberes en el tema de la niñez y la adolescencia, con la intención de tener incidencia directa en la práctica social y en la política pública asociada a este sector de la población. Esta comunidad epistémica de niñez y adolescencia está integrada por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Niñez y Adolescencia, ambas unidades académicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, y el Patronato Nacional de la Infancia. Y venimos trabajando desde el 2015 hacia acá. Este seminario está organizado en 2 mañanas, el día de hoy, con la conferencia denominada El fenómeno migratorio y su incidencia en el ejercicio de los derechos y calidad de la vida de niños, niñas y adolescentes, impartida por la doctora María Lourdes Bernard de la Universidad UTFPR de Campus Pato Blanco, Brasil. Es nuestra invitada internacional a la que le damos la más cordial bienvenida. Y mañana tenemos un conversatorio con compañeros funcionarios tanto de la Universidad Nacional como del Patronato Nacional de la Infancia. Tenemos al compañero Guillermo Acuña González de la UNA, a la licenciada Amalia Chávez Peralta y la licenciada Yolanda Barrantes el día de mañana en este conversatorio para finalizar este seminario. Entonces, iniciamos ahorita dándole la bienvenida y el agradecimiento a María Lourdes desde ya por aceptar nuestra invitación, a la doctora María Lourdes Bernard, que es nuestra invitada especial para el día de hoy. Ya le contamos a ella que vamos a escucharla y luego de esto vamos a tener un periodo de preguntas. Sí les agradecemos a todos los que están enlazados acá que anoten sus preguntas e inquietudes o comentarios en el chat para que en algún momento, ya terminada media luz de la conferencia, podamos proceder con ese espacio de respuestas. Entonces, bienvenida María Lourdes y le cedo la palabra. Ella va a hacer su presentación, ¿verdad? Sí. Adelante. Aquí. Sí. Buenos dias. Para nós outros em Brasil é buenas tardes. Sim. Em Brasil são meio-dia e 11 minutos. Estamos a 3 horas de diferença, né, de fuso horário. E, dizendo bom dia, eu cumprimento aos organizadores, às organizadoras deste evento, professora Alci e suas companheiras. Em nome de Alci, em nome de Ana, cumprimento todas e todos. E muitos saludos a todos e todas. Aos que estão nos ouvindo e acompanhando, muitas graças e muitos saludos. Recebam esse abraço carinhoso de Sul de Brasil. E agradeço muitíssimo pela invitação para participar deste seminário, com esse tema tão imponente, um tema que está gritando para nós outros. Muitas graças. E penso que podemos refletir sobre esse tema. E também nos integrarmos em uma rede
uma rede para partilhar estudos, compartilhar estudos e compartilhar atividades, fazer atividades conjuntas. Então, inicio já falando sobre essa possibilidade de, quem sabe, né, nos integrarmos, né, numa rede que discute essas temáticas, ou essa temática tão importante. Muitas graças, e aqui vou começar, então. Então, o fenômeno migratório e sua incidência en el ejercicio de los derechos y calidad de vida de niños y niñas y adolescentes. Entonces, yo voy a me apresentar. ¿Dónde estoy hablando? E já pido desculpas porque vou falar em portunhol. Sim. Espero que me compreendam. E pensei em me apresentar, né, fazer uma apresentação, e depois vou tecer alguns comentários sobre a migração em si, e depois esse movimento migratório dentro do Brasil, crianças que saem acompanhadas de sua família, saem desacompanhadas. Temos 3 movimentos em Brasil, e vou lhes mostrar. E vamos refletir juntos. É um movimento muito recente em Brasil. Migração de crianças, de niños e niñas. Então, eu sou Maria Lourdes Bernard, eu sou nascida em Brasil, e minha cidade de nascimento é Vitorino, e está distante 10 quilômetros de minha cidade, onde vivo, Pato Branco. Eu estou em sul de Brasil, extremo sul de Brasil. Sim, aqui eu comparto um mapa de Brasil. No Brasil temos 23 províncias. 23 províncias em 5 grandes regiões. Estamos aqui, em final de Brasil, Paraná. Sul de Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São as 3 províncias que formam o sul de Brasil. E eu estou em Paraná, neste amarillo. ¿Sí? Esta província tem 399 cidades. E Pato Branco está em uma região chamada Sudoeste do Paraná, e nesta região temos 42 cidades. Meu país é um país de imigrantes. O Brasil é um país de imigrantes. Por isso, quando estive em Costa Rica, em 2016, eu estudei o movimento migratório em Costa Rica, porque é muito parecido com o movimento migratório do Brasil. Então, o Brasil é formado, né, primeiramente por indígenas, depois portugueses, africanos escravizados, e aí inúmeras nacionalidades. Italianos, japoneses, poloneses, alemães, e muitas nacionalidades. Parece-me que hoje temos mais de 300 nacionalidades em Brasil, algo assim. São muitas. E nesta região onde vivo, que são 42 cidades, esta região é essencialmente formada por migrantes italianos. Então,
imigrantes italianos que saíram de Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina e chegaram em Paraná. E, não há muito, temos uma migração desses 3 estados, dessas 3 províncias, para São Paulo, sudeste, para São Paulo, por causa das indústrias, a economia muito aquecida, e também para norte do país, e centro-oeste, por causa da agricultura. Em sul do Brasil, temos uma agricultura muito forte, de famílias agricultoras. Então, esses 3 estados são formados essencialmente por migrantes. O Paraná, principalmente, e minha região, e minha cidade também. Principalmente pela colonização italiana. Então, eu ponho aqui um mapa para localizar, por exemplo, né, o mapa mundi, e aí o Brasil. Dentro do Brasil, minha província, Paraná, dentro de Paraná, o sudoeste de Paraná. Em sudoeste, estamos em 42 municípios, como lhe expliquei. Sim? E neste estado amarillo, 399 municípios, cidades. Seguindo, eu sou bisneta de migrantes italianos. E sou neta e filha de imigrantes brasileiros. Sim? Eu vivi em diversas cidades do sul do Brasil, dessas três províncias. Meu papá era militar, então trabalhava nesses 3 estados, então migrávamos muito. Então me reconozco como migrante. Sim? Eu sou professora desde 1980. E desta universidade, da qual lhes falo, sou docente desde 1994. Então, eu sou professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de Pato Branco. Esta universidade tem mais de 30 mil estudantes. Em Pato Branco, temos mais de 4.000 estudantes nessa universidade. Só em Pato Branco, temos 12 cursos de graduação e 10 de pós-graduação, com mestrado e doutorado. Eu ponho aqui um mapa de minha província, Paraná, e onde está a minha universidade. Essa universidade, UTFPR, está em 13 locais, 13 cidades em Paraná. Por isso, tem mais de 30 mil estudantes. E Pato Branco está aqui. Em Pato Branco, são mais de 4.000 estudantes. Em todo o Paraná, só nesta, temos mais de 30 mil. É a única universidade tecnológica federal do Paraná. Universidade tecnológica. Temos outras universidades federais. Ligada com o governo federal. E eu sou, então, docente de um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. E acá, já lhes faço uma invitação. Esse nosso programa aceita estudantes internacionais. E teríamos muito gosto se pudéssemos contar com algum estudante, alguma visita
estudiante, professor que queira nos visitar, fazer uma passantia conosco, temos muito gosto em recebê-lo. Então, aqui vamos compartilhar, a partir de agora, e refletir algo que está ardente em nós outros. Ardente quer dizer que arde, está caliente dentro de nós outros. E este algo é esse movimento no qual nós nos reconhecemos. Somos todos migrantes, todos. Se eu perguntar aqui, quantos estão fora de sua cidade? Quantos estão? Muitos. Aqui em Brasil, quando estamos em uma sala, estamos no momento desse, eu pergunto, quantos estão em sua cidade natal, aqui? 1 ou 2? Os outros são todos migrantes, por vários motivos. Então, eu trago, então, algumas reflexões, e essas reflexões eu busquei em autores que já discutem o tema, e também de algumas experiências que eu vou tendo. Eu participo do Serviço Pastoral de Imigrantes, em rede nacional. É um serviço da Igreja Católica, né? Serviço Pastoral dos Migrantes. Esse serviço pastoral existe em diversos países, né, do mundo. E também sou de Pastoral dos Migrantes de minha cidade. E também participei do Conselho Estadual de Imigrantes e Refugiados aqui em meu estado. Então, se acompanhamos esse movimento em nosso estado, esse movimento de migração, a partir de 2010, com esse movimento, essa migração mais atualizada, mais atual, esse movimento começado pelos migrantes haitianos em todo o Brasil, e também em Paraná, Sul e Pato Branco, porque eles buscavam cidades principalmente com agroindústria, para que pudessem trabalhar. Então, esse movimento de haitianos, a partir de 2010, muito forte, e depois, a partir de um ano para cá, esse movimento de venezuelanos, e muito recentemente, ucranianos. Então, em Paraná, em nosso estado, temos comunidades ucranianas que estão recebendo, né, os migrantes que estão vindo de seu país, né? Então, eu lhes digo que diversos estudos já demonstraram que o ser humano migra, né? Que migrar, que deslocar-se, faz parte da atividade humana. É um movimento essencialmente humano e social, né? E desde o surgimento do homem, né? Do ser humano, que usou este artifício, este deslocamento para poder sobreviver, em busca de alimentos, em busca de melhores condições de vida, né? Para si e para, né, seu grupo, sua prole, né? E no atual momento, nenhum de nós outros podemos ignorar que este fenômeno, em la atualidade, é muito complexo, muito sombrio e muito difícil. Porque as pessoas estão atravessando fronteiras muito desesperadas, né? Em busca de sobrevivência, em busca de alimento, em busca de abrigo, em busca de melhores condições,
para suas famílias e para si. E mesmo, e temos assistido, todos nós, temos visto, presenciado inúmeras situações dramáticas, de refugiados principalmente, né? Que morrem ao atravessar o oceano, né? Temos acompanhado tragédias, e mesmo diante dessa grave crise, parece que alguns de nós outros ainda estamos muito enclausurados, muito ensimesmados, muito encapsulados. Parece-me que a dor e a miséria de los outros parece que não desperta a piedade e nosso olhar mais crítico, um olhar mais compreensivo, um olhar de acolhimento. Ainda temos muitos problemas, em Brasil principalmente, e creio que em outros países também, problemas de xenofobia, né? Discriminação, violência muito acentuada com migrantes. Então, parece-me que ainda não atentamos para esse fenômeno, olhando para nós mesmos e perguntando: e se fosse eu? E se em essa situação estivesse eu? Então, é preciso que nos deixemos tocar, é preciso que nos deixemos sensibilizar pelo que estamos presenciando. E alguns autores dizem, e eu concordo, é preciso nós nos horrorizarmos. É preciso que fiquemos horrorizados. Diante disso, talvez possamos ir para além dos estudos. Possamos agir, possamos participar nas comunidades, possamos, de fato, olhar para o migrante, junto com o migrante. Então, é necessário sim, né, descobrir a forma de pensar para tentar se aproximar, né, da forma como os migrantes pensam. E é preciso, acima de tudo, descolonizar a nossa forma de olhar o migrante. Por quê? Nós outros fomos colonizados por portugueses, Costa Rica, por espanhóis. E em cada um de nós outros, ainda há a figura del colonizador. Ainda carregamos em nós outros, essa figura del colonizador. Quando pensamos o que é melhor para o outro e não perguntamos para ele o que é melhor, nós outros partimos de onde pensamos o que é melhor para ele, para ela, sem perguntarmos. Essa figura de colonizador em nós outros. Então, há uma espécie de lema, em Brasil, que está muito disseminada entre quem atua com a migração. Junto com o migrante diz: nada para nós outros, sem nós outros. Nada para nós outros, sim nós outros, juntos. Me compreendem? Sim? Então, por que as pessoas migram? Né? Algumas reflexões necessárias, né? Aqui eu hice um apanhado diverso, sabemos, pero vou compartilhar alguns apanhados, então.
Questões políticas, religiosas, socioeconômicas, guerras, violências, desastres, né? Desastres naturais, violações de direitos humanos, né? Ameaça, né? Ameaça política, perseguição, etc., né? Falta de trabalho, né? Levam as pessoas do mundo a migrar e a enfrentar riscos gravíssimos de sair de seus países, sair de suas casas, buscando melhores condições de vida ou proteção em outro país. Quem está feliz em sua casa, em seu país, dificilmente migra para trabalhar. Pode migrar em outras situações, pode se deslocar em outras situações. Em um momento em que eu vou para Costa Rica ou um costarricense vir para o Brasil, estamos em deslocamento, por alguma razão, somos migrantes, sim? Então, ao sair de seu local em direção a outro país, né, migrantes e refugiados enfrentam inúmeros riscos, violações de direitos, né, estando expostos à violência, à xenofobia, etc. Sim? E ainda muito vulneráveis, por não conhecer a língua, os costumes, as leis locais. Então, sem isso, ainda se tornam muito mais vulneráveis. Eu indico aqui um primeiro estudo científico sobre a mobilidade humana, que é interessante buscar, né? Ravenstein, um estudante, um autor, um estudioso alemão, e que criou uma primeira teoria da migração humana. E muito interessante, porque a partir de suas experiências empíricas, sim, ele elaborou um conjunto de proposições e ele intitulou As Leis da Migração. E ele elenca, né, descreve 10 princípios. E quando lemos esses 10 princípios, isso em 1880, quando lemos esses 10 princípios, observamos que estão muito vigentes ainda hoje. Estão muito atuais. Claro que muito do que ele estudou, sim, já temos outras causas, outras situações, pero o princípio é esse de onde ele partiu. Então, é muito interessante, sim? A principal causa da migração é o motivo financeiro. Observem, a maior parte de migração é de curta distância, hoje não mais, sim? Os migrantes percorrem longas distâncias, se veem atraídos e preferem grandes centros industriais e comerciais, sim, né? Ele diz todo fluxo migratório gera um retorno, uma contra-migração, ou seja, né? Migrantes se deslocam para regiões mais favorecidas, até chegar a regiões, né, mais remotas, mais distantes. E assim sucessivamente. Quando nós olhamos essas 10 razões que este estudioso elencou, nós enxergamos muito hoje ainda vigente. Isto em 1980. Observem, as grandes cidades crescem mais por imigração do que por um próprio crescimento, né, vegetativo e próprio. E as migrações mais importantes são naquelas que, né, se direcionam das áreas rurais aos grandes centros comerciais e industriais. E ele dizia também, né, que a migração é consequência da distribuição desigual de capital e trabalho, né, que regula
a lei, oferta e demanda. Então, quando observamos isso, observamos que aún é vigente, aún está, o que ele disse em 1980, vale aún para hoje, ¿sí? Muy bien. Então, ele já dizia que o migrante, né, pretende aumentar seu bem-estar, né, migrando para locais com rendimento econômico maior, melhor, etc. E um autor que me gusta muito, que é Sayad, que vocês devem conhecer, né? Eu me apossei de um texto muito pequenito dele. Ele diz assim: o que é um imigrante? O que é um imigrante, né? E aí vamos perceber que o que Sayad disse em 1979, né? 100 anos depois, combina muito com o que Ravenstein diz. O Sayad diz: um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força de trabalho provisória, temporária e em trânsito. Em virtude desse princípio, um trabalhador migrante, né? Esse é o princípio do trabalhador migrante. E ele disse também, né, que o trabalho é que fez isso nascer o imigrante. Então, né, observamos, né, quanto esses dois autores, né, conversam, dialogam sobre quem é imigrante e por que se migra. Muito bem. Outros autores dizem que precisamos prestar atenção porque os fenômenos migratórios não ocorrem da mesma forma. E cada fenômeno precisa ser entendido em sua unidade, né? Um ex-secretário-geral da ONU, né, em 2012, disse que a verdadeira tolerância requer um livre fluxo de ideias, uma educação de qualidade para todos, o respeito pelos direitos humanos e o compartilhamento de culturas para o entendimento mútuo, né? Talvez a gente precise ir além da tolerância, né? Concordamos, sim, com o respeito pelos direitos humanos, né? O compartilhar de culturas, né? Educação, saúde de qualidade para todos, né? Mas temos que ir além da tolerância. Então, a Unesco ainda diz que entende a mobilidade humana internacional como um deslocamento de pessoas do território de um Estado nacional até o território de outro Estado nacional, envolvendo a passagem por uma fronteira internacional. Então, e suas causas podem ser múltiplas, tais como econômicas, sociais, políticas, ambientais, entre outras. Então, eu busquei pequenitos excertos para vermos, né, como um e outro, né, que falam sobre migração, vão compartilhar suas ideias e parte de alguns princípios que os unem e que nos unem, sim? Principalmente os motivos, as razões da imigração. Acnur é o Alto Comissariado, né, para as Nações Unidas para Refugiados. Acnur nos diz assim, né, quem são os migrantes? Embora existam, né, várias denominações, várias nomenclaturas para migrante, né? Então, de quem estamos falando? Quem são essas pessoas que migram, né? Então, nós temos o migrante, qualquer pessoa que está em movimento ou já se movimentou através de uma fronteira internacional ou dentro de um estado, saindo de seu lugar habitual, de sua residência, né? E pode ser um deslocamento voluntário ou involuntário, né? E imigrante, a pessoa nacional de outro país ou a pátria que trabalha ou reside ou se estabelece temporariamente ou definitivamente no Brasil. Quer dizer, sai de seu país e
vêm para o Brasil. Imigrante é o brasileiro que se estabelece temporário definitivamente no exterior. Ainda o residente fronteiriço, ou seja, a pessoa nacional de país limítrofe, de país que se limite com o Brasil ou com outro país, né? Ou apátrida, que não tem pátria, e que conserva sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. Visitante, a pessoa nacional de outro país ou apátrida que venha para o Brasil ou para outros países para estadas de curta duração. Refugiado, pessoa que está fora de seu país de nacionalidade devido a temores, perseguições, né? Violência, perseguição política, etc., ou por conflitos, né? Solicitante de refúgio, são pessoas que solicitam às autoridades brasileiras ou de outro país para que sejam reconhecidas como refugiadas, né? E apátrida, essa pessoa que não é considerada como seu nacional por qualquer estado, segundo a sua legislação. A apatridia ocorre por várias razões, como discriminação contra determinados grupos étnicos ou religiosos, ou com base em gênero, surgimento de novos estados e transferências de território entre estados existentes e lacunas nas leis de nacionalidade. Deslocado interno, a pessoa forçada internamente a se deslocar, né? E retornado, a pessoa refugiada que retornou voluntariamente a seu país de origem. Então, são várias, né? Várias as nomenclaturas para estas pessoas que se deslocam. E o Acnur traz ainda essas pessoas que se deslocam em números, né? E dentro dessas estão as crianças, que depois já vamos falar, né? Então, os deslocamentos, os fluxos migratórios globais, os números são assustadores, né? Vejam, né, 272 milhões de imigrantes internacionais em 2019. 3,5% da população mundial, ou seja, uma em cada 30 pessoas migram, estão em deslocamento, sim? E destas pessoas, né, 48% são mulheres, 52% são homens, né? E os migrantes, 74% estão em idade de trabalho, com 20 a 64 anos. E mais são essas pessoas, né? Que a movimentação de valores em dinheiro, em moeda de los países, também tem despertado muita atenção, né? 529 bilhões de dólares em 2018 no mundo. E também a Acnur traz para nós outros, né, os números de deslocamento forçado. 70 milhões de pessoas, 25 milhões são refugiadas, né? Então, e dessas 25 milhões refugiadas, principalmente Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, porém, agora temos a Ucrânia, a Venezuela e outros países. Muito bem. E um dado que nos chama a atenção é quando a Acnur nos diz que, neste âmbito, menores de 18 anos, são metade da população de refugiados em 2018. Sim? Então, isso começa, né, a gritar para nós. Isso começa a nos chamar a atenção muito acentuadamente. Então,
em Brasil há movimento muito forte de migração. Por exemplo, temos 3 movimentos muito acentuados. Brasileiros que estão saindo do país depois de 1980 e principalmente na última década. Na última década, muitos saíram do Brasil e saem com a família completa. Pai, mãe, hijos, hermanos, abuelos, padres. Então, quando saem assim, não retornam. É movimento de não retorno. Então, temos esse movimento em Brasília, na última década, em busca de melhores condições de vida em Estados Unidos, sim, por causa do sonho americano, e Europa. É o maior movimento. E temos uma entrada bastante grande, né, na última década, principalmente, de haitianos, senegaleses, sírios, e agora, recentemente, de venezuelanos. Então, é movimento de saída e de entrada. Contudo, os migrantes haitianos e senegaleses, seu movimento em Brasil é apenas como trânsito. Sim? Chegam em Brasil, ou trabalham, principalmente, chegam em São Paulo. E trabalham pouco. Temos um acolhimento em São Paulo, um acolhimento muito interessante de las igrejas e dos movimentos sociais que recebem esses imigrantes. Então, eles ajudam com trabalho, com acesso a seus direitos de saúde, de atendimentos. Então, esses imigrantes chegam em Brasil, mas não se quedam. Esses últimos não se quedam. O seu sonho, né, é para Estados Unidos. Então, são esses movimentos que estão em Brasil. E aí, são esses movimentos que estão chamando a atenção, porque nossos niños e niñas, que são haitianos, hijos de haitianos, e que nasceram em Brasil, nasceram acá, seus padres estão saindo do Brasil, estão indo para Estados Unidos. Então, brasileiros. Sim? E agora, muitas crianças venezuelanas entrando em Brasil, desacompanhadas. Então, é movimento muito recente para nós outros. Muito recente. Eu vou mostrar para você. Me permitam compartilhar um outro slide. Vou lhe mostrar, inclusive, quantos estão em Costa Rica, né? Pelo menos é o número que temos, né, de brasileiros. E há muitos motivos para sair do Brasil, né? Desesperança, a economia está muito ruim, muito complexa, um país está muito violento. Então, cada vez mais famílias muito bem, famílias de classe média alta, estão saindo do Brasil, estão saindo para não volver, e estão vendendo seus bens, né? E estão se colocando, então, principalmente nos Estados Unidos e em países da Europa. Né? E nos países da Europa, dos mais procurados, está Portugal. Portugal, Espanha, e os adolescentes buscam o Canadá. E é muito interessante porque eu estudando e conversando
com amigas, colegas que têm filhos adolescentes, jovencitos, e que estão já com passagem comprada para o Canadá, porque vão tentar a vida nesse outro país. E cada vez mais brasileiros solicitam o Green Card nos Estados Unidos e têm recebido. As perspectivas são muito promissoras para o brasileiro com boa qualificação profissional em outros países, principalmente nos Estados Unidos. E mais ainda para profissionais da tecnologia de informação. Então, em últimos 10 anos, mais de 132 mil brasileiros conseguiram o Green Card, né? É o sonho dos brasileiros. Eu vou compartilhar esses números aqui com você num outro slide. Mas aqui há um número interessante de brasileiros no exterior. Observem. As 10 maiores comunidades, né, que recebem brasileiros, né, fora. Então, Estados Unidos, né, depois aqui na Europa, então, Portugal, temos Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, né, o Canadá e, mais distante, Japão. E no Paraguai, aqui na América do Sul, temos muitos brasileiros também, assim como temos aqui em Brasil, né, paraguaios e argentinos, uruguaios, né? América do Sul sempre temos migração, e principalmente com famílias inteiras e ninhos. Esse é um movimento que já estávamos acostumbrados a observar, sim? Mas era uma migração de famílias que haviam saído do Brasil, se estabelecido, e depois voltam e continuam a trabalhar. É uma migração diferente. Essa que estamos observando agora é muito diferente, sim? Então, se me permitem, vou ver que página estou aqui, estou na página 19. Se me permitem, se consigo compartilhar essa outra rapidamente. Aqui em números, né, quantos brasileiros estão fora, que são os países onde estamos. Estamos com mais de 4 milhões de brasileiros em outros países. Então, África, América Central e Caribe, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania, Oriente Médio, né? Mais de 4 milhões. E vou lhes mostrar, né, as comunidades brasileiras, então, no exterior, em 2020, na África, né, em todos os países, e quantas pessoas? Na África, América do Sul, aqui na nossa América, quantos? América Central e Caribe, observem, né, Costa Rica, 1.500 brasileiros estão em Costa Rica, pelo menos por este documento de 2020. Sim? América do Norte, né, que é o maior número de brasileiros, né, pois a Ásia também é um grande, é muito grande, Europa, então, sim, muito grande, Oceania e Oriente Médio. Então, se aqui na América do Sul, depois América Central e Caribe, então, se podemos ver que Costa Rica está aqui, os números que temos, né? Então, deixa
Canadá, Estados Unidos, México, né? Quase 2 milhões de brasileiros, então, né, na América do Norte. E na Europa também, né, mais de 1 milhão de brasileiros. Enfim, esse é um movimento, e essas famílias que estão saindo nessa última década, e principalmente nos últimos anos, por causa de nossa situação política em Brasil, e uma situação política que é complicada também economicamente, né? Tem desencadeado esse movimento, né, de brasileiros para outros países. E dentre estes brasileiros, estão, então, os migrantes haitianos, cujos filhos nasceram no Brasil. E são crianças brasileiras, né? Então, temos muitas histórias muito tristes, muito tristes. Eu estava em um evento, semana passada, um evento sobre migração, em uma cidade de Santa Catarina, né, no outro estado, na outra província aqui muito próxima, muito cercana. Ao se conhecem os companheiros de lá, e várias pessoas, né, vários pesquisadores compartilham histórias, né, histórias de haitianos que estavam em Chapecó, que estavam em cidade próxima. Chapecó é a cidade, né, haitianos com filhos brasileiros, e que saíram dali pagando cerca de $20.000 para hacer a travessia por la floresta de Darien. É uma história muito triste de uma companheira nossa que estava compartilhando. El hermano de su esposo, su esposo é haitiano, el hermano de su esposo saliu com a esposa, su pareja e uma hija. E quando fui atravessar, né, em Panamá, e se quedaram nessa floresta, que é muito difícil, muita chuva, a perseguição, como vou dizer, coiotes, etc., porque eles estão em las manos de coiotes, né? Sua hija faleceu. Então, foi uma tristeza muito grande, porque ela não resistiu. Então, se conseguiram levar no hospital, entrar em Estados Unidos, conseguiram, quando entraram em hospital, essa criança já faleceu. E sua madre foi presa, como digo presa? Foi para a cadeia, foi presa, como digo presa? Pela polícia americana. Detenida. Isso, sim. Uhum. Perdeu a sua hija brasileira e sua madre foi presa. E seu padre conseguiu fugir, etc. Então, ela esteve 3 meses aprisionada. 3 meses. E aqui do Brasil é que conseguiram, né, depois de 3 meses, falar com as autoridades americanas para soltá-la. Foi muito triste para esta senhora, para esta mulher. E agora, neste momento, ali de Chapecó, há outros padres e madres, outras famílias, que estão, nesse mesmo momento, se deslocando. E foi um momento muito triste, porque as famílias estão sem notícias. Esses são irmãos de companheiros que estão em deslocamento e não há notícias.
Então, assim, está uma situação muito desesperadora em Brasil. E estamos nós, cá, outros, né, estudando e tentando ver o que podemos fazer. Mas é um desespero, é um desespero, porque os parentes que têm os seus irmãos ou irmãs que estão em deslocamento tentam de todas as formas conseguir contato e não estão conseguindo. Esse é 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, ainda, né, estávamos discutindo que sobre o processo migratório, esse movimento de deslocamento de ninhos e ninhas, ainda temos poucos estudos em Brasil. Agora, a partir de 2018, alguns 19, alguns 20, 21, agora em 2022 é que está cada vez mais esse fenômeno está chamando a atenção e estamos nos debruçando, estamos começando a compreender melhor, a estudar e estudar para poder participar, para poder ajudar, para poder interagir, para poder receber bem, para poder acolher bem esses ninhos que também estão vindo. Então, nos últimos anos, então, o número de crianças que cruzam as fronteiras internacionais e buscam refúgios cresceu muito significativamente. E a migração de crianças se tornou hoje uma realidade global. Demorou um pouco mais para sentirmos aqui no nosso país. Demorou um pouco mais, sim? Mas estamos sentindo muito fortemente. E nosso entendimento, do entendimento que temos buscado com os autores que nos acompanham, há muitas maneiras de olhar os ninhos e las niñas em suas diversas experiências sociais, sim? Então, precisamos entender esses ninhos e ninhas, né? E na sua espacialização de vida, né? Depende de onde saem, depende de onde vivem, depende por que a criança sai, se acompanha seus padres, se não acompanha, se está desacompanhada, né? E toda criança é criança de um local, sim? Então, precisamos entender a criança do local de onde ela parte. São crianças que trazem, crianças e adultos que trazem em seu corpo toda uma história de vida, sim? Costumes, hábitos, e que o corpo fala, o corpo mostra a dor da migração. Porque eles dizem é uma dor muito grande, né? Estar fora de casa, tanto os ninhos quanto os adultos, sim, seus pais, a dor é muito grande. Dói os ossos, dói o corpo, dói tudo, a saudade é muito dolorida, sim? E às vezes buscar um familiar que se quedou em outro país é muito difícil. Em Brasil temos uma nova lei de imigração, uma legislação que protege, que é muito avançada, pero ainda aún não está totalmente disseminada. Porém, os que entram em Brasil têm os mesmos direitos que um brasileiro, e principalmente as crianças. Então, temos também, por essa nova lei, o direito de reunião familiar. Então, se um imigrante aqui está, tem o direito de buscar o seu familiar que está em seu país. Por exemplo, os haitianos têm feito muito isso, e com a ajuda e o apoio dos brasileiros.
e também os venezuelanos. Sim, e temos ajudado de todas as formas que podemos, sim. Então, são muitas as crianças, são muitas, né? E precisamos pensar, então, que essa pouca idade, né, são muito jovens, é um elemento muito complicador, muito complexo nessa situação de deslocamento, né? E eu vou me dirigindo mais para o final. Então, algo que temos hablado bastante, sim, que há muitas lacunas, né? Muitas lacunas, muitas falhas ainda, né? No acolhimento para migrantes, né? No trato, no receber os outros, no olhar para os outros. E vir em outro país, né? É viver com outros arranjos comunitários, outras famílias, né? É produzir outras culturas, não é mesmo? E também precisamos olhar para a participação dessas ninhos e ninhas e adolescentes nessas dinâmicas de outros espaços. É preciso ser escutar as crianças. É preciso ser escutar, compreender a experiência dessas crianças, como elas falam, como elas narram, que narrativas elas têm, como elas interpretam onde elas estão. Então, ouvir as crianças, potencializando a sua infância, ouvir como elas nos dizem, como é viver com os outros, como é viver em outros espaços, como é estudar, como é estar com outras crianças migrantes, refugiadas, em suas situações, experiências, né, de diáspora, de deslocamento. Então, eu já vou finalizando, né? E eu trouxe aqui várias histórias, né? Várias histórias de criança em deslocamento, né? Acredito que vocês viram, em 2021, os Estados Unidos deportam 47 crianças brasileiras para o Haiti, né? Eram haitianos que estavam entrando nos Estados Unidos e foram deportados para o Haiti, né? Porque seus pais eram haitianos, as crianças brasileiras, mas, né, o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e o Haiti têm um acordo humanitário, né? Então, foram para o Haiti. Trouxe também uma outra história, né, de uma migrante também haitiana que morreu grávida quando tentava, né, atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. E há uma série muito interessante de crianças venezuelanas que estão chegando no Brasil sozinhas. E o vídeo é bem curtinho, talvez eu possa passar para vocês, se vocês permitirem. Deixa eu ver aqui, eu consigo acessar. É bem curtinho, é um vídeo que vale a pena a gente... Estava passando o meu... Eu acho que eu não retirei aquele slide, não é? Ahorita no se está viendo la presentación. Hasta Sim, ahorita. eu retirei, pero acredito que estava passando a outra e não a minha anterior. No comprendo la pregunta, doña María Lourdes. Sim, eu compartilhei um slide onde estava mostrando dados de brasileiros. E depois creio que não volvi para a minha. Usted estaba compartiendo. Sí, inició con una presentación, luego fuimos a otra
y Sim. luego retomamos a esta otra, a la primera otra vez. Ah, sim, perfeito, perfeito, ótimo, sim. Ujú. Eu me quedei com medo que não havia compartido, sim. No, sí, sí la compartió. Sim, eu vou tentar, então, vou compartilhar com você muito rapidamente um, um, um depoimento de crianças refugiadas de... Vamos ver se consigo. Estamos já finalizando. Vamos ver. Ahí lo estamos viendo, pero no se escucha. Não se escuta? No, Deixa eu tiene ver. que, antes de ponerlo, compartir sonido. Sim. Compartilhar sonido. Como Sí. faço para compartilhar sonido? Dejar de, si no me equivoco, tiene que dejar de compartir y abajito dice compartir sonido y poner la presentación. Cuando se va a compartir un video. Vamos a ver cómo es. Sí, cuando se pone compartir pantalla, abajo a la izquierda dice compartir sonido, antes de empezar. Não estou conseguindo, mas, bem, eu vou enviar para você depois esses dois documentários muito rápidos, e que nos... são dois documentários muito rápidos e que nos mostram esse deslocamento de crianças, de ninhos venezuelanos para o Brasil, e ninhos desacompanhados. São muitas crianças. É alarmante o número de crianças venezuelanas para o Brasil, porque estamos em la fronteira, sim? Então, finalizando, eu quero dizer, né, que essas crianças são crianças, né, com direitos humanos, crianças que são muito vulneráveis, e que nós outros, com nosso conhecimento e com o que podemos fazer, nos envolvendo em ou movimentos sociais, ou nos envolvendo em organizações, ou mesmo em la universidade, ou em grupos de estudo, mas temos que nos aproximar, temos que estar mais juntos, temos que falar com eles e para eles, e ajudar a pensar junto. Sim? Porque senão, caso contrário, aquele olhar de colonizador está em nós outros. Quando nós pensamos o que é melhor para o migrante, pensamos solos, sim? Vamos conversar, vamos falar, vamos fazer uma escutatória, sim? Então, educar nosso ouvido para escutar e sustentar o que se escutou, sustentar com ações. Como garantir que as palavras dos migrantes, as palavras, se misturem, se mesclem com a sua potência? É preciso entender onde estão estes corpos que migram, que estão sofrendo, estes corpos que se deslocam, estes corpos que pensam, que agem, que sofrem. Onde estão?
o que trazem consigo, né? Como demonstram o que estão passando, né? Eles demonstram em seus movimentos, eles demonstram quando buscam hacer a sua alimentação em nosso país muito semelhante à do seu país. Eles demonstram quando buscam e lutam por seus direitos, né? Saúde, educação, assistência social, né? Precisamos estar atento que nem todas as pessoas que estão em deslocamento são iguais, né? E não se deslocam pelos mesmos motivos. E necessitamos superar a lógica de assistencialismo, porque em Brasil, a princípio, temos muito assistencialismo, sim? E temos também um olhar ou de demonização, né? São os demônios, vieram tomar nosso lugar, se vieram usurpar nossos direitos, ou um olhar docilizado, por exemplo, pobrecitos, coitados, olhando de cima. Precisamos superar isso. Todos nós outros temos um colonizador em nós. E aí precisamos perguntar como está agindo, como está em mim essa voz do colonizador em relação ao outro que está chegando. E, por fim, é preciso que entrelacemos, que esses fios, os fios da história, que é necessário que nós costuremos, vamos costurar, vamos tecer os fios da história, juntos com eles, com padres, madres, com os ninhos e ninhas, lutando por seu direito e divulgando seus direitos da forma como pudermos, participando de inúmeros momentos com eles, tecermos os fios da história juntos, para sairmos cortando e tecendo junto com eles, não apenas para eles, pero juntos com eles. Então, muitas graças, né? A princípio, eu trouxe essas reflexões para pensarmos juntos, né? A partir de alguns estudos, e eu mesma estou empezando meus estudos sobre ninhos e ninhas migrantes, junto com uma rede de pesquisadores em Brasil. Sim? Criamos uma rede, e essa rede está começando agora. Então, muitas graças. Eu vou enviar várias sugestões, né, de revistas que podemos acessar. Há revistas brasileiras só sobre ninês. Há alguns e-books também só sobre ninês. Então, vou lhes enviar. E também esses documentários que não consegui compartilhar. Sim? Muitas graças. Muito agradecida por esse tempo, e desculpe-me portunhol, porque me gusta muito, porém, quando tenho que me esforçar para falar assim, me atrapalha um pouco, sim? Mas muitas graças, não sei se conseguiram compreender, e perdona-me. María Lourdes, muchísimas gracias por esta exposición tan amplia y tan completa. Sí la comprendimos, yo pienso que todos, porque sí hay que hacer un esfuerzo, pero la comprendimos bien. Y hay preguntas muy interesantes, María Lourdes, voy a irse leyendo Sí. para que usted nos dé respuesta a ellas, de los participantes. Vamos a ver. Sí. La primera dice, ante esa migración de incluso niños que nacen en Brasil, ¿sí se manejan estadísticas de cuántos han salido y logrado su destino final? Sí, hay una estatística aproximada. Hay una estatística aproximada de migrantes haitianos, porque esse movimento é muito
como vou dizer, não é um movimento que conseguimos ter dados muito muito certos, talvez, sim? Hoy é um número, amanhã já é outro número, pero eu vou conseguir para você o número, se em Brasil, hoje nós temos mais ou menos metade da imigração haitiana que chegou, porque a outra metade já se foi. E em Brasil, né, a maioria desses migrantes haitianos, né, constituíram família ou buscaram suas parejas em Haiti ou constituíram família em Brasil Brasil. e tiveram filhos, sim? Ou buscaram filhos e esses filhos se tornaram brasileiros, sim? Aproximadamente a hora, não vou saber dizer, mas eu consigo esse número já em seguida, sim? Muchas gracias. Otra que dice acá, dice, ¿qué acciones ha realizado el gobierno brasileño para atender esa migración de personas menores de edad que migran sin compañía? Então, se nós temos em Brasil, principalmente esses migram em situação de refúgio, sim? Em fronteira de Brasil, temos organizações de nosso governo brasileiro, sim? Temos o Conselho Nacional de Refugiados, CONARE, sim? Este conselho está muito atento a este processo, porque passa por esse conselho, né, os pedidos de refúgio. Também temos muitas organizações, institutos de migração que atuam em fronteira de Brasil e em locais muito estratégicos para acolhimento e trabalham com acolhimento. Se, por exemplo, chega uma família, acolhem essa família se queda por 3 meses nesse espaço, com local para comer, com local para se quedar os padres, os niños. Essa organização ajuda a conseguir um trabalho, a estudar, a conseguir, depois de 3 meses, uma habitação. Então, temos vários em Brasil. Por exemplo, Las Caritas, que é também um movimento da Igreja Católica, o Serviço Pastoral de los Migrantes. Temos também a Defensoria Pública de Brasil, a Defensoria Pública que atua muito fortemente na defesa de los niños. E temos muitos grupos de apoio a migrantes e refugiados em Brasil, que estão em vários locais estratégicos, e muito perto de nós, por exemplo, Chapecó, um grupo de apoio muito forte, e em cada cidade, quase todas as cidades, temos grupos de apoios, pero a maioria são grupos de apoios da sociedade civil, ok? Pessoas de boa vontade, sim? Que se juntam, criam um grupo, sim? Pode ser um grupo oficial ou não, para receber, mas principalmente as igrejas, sim? Porque o Estado, o governo oficialmente não tem dado conta, não tem conseguido, sim? Não sei se acontece o mesmo aí, pero em Brasil é um movimento assim, ok? E agora com a Inês, que é muito recente para nós outros. ¿Sí? E temos ainda sim. No, adelante, María Luz. Não, pode continuar que eu vou comentando, sim?
Ok. Dice acá, por favor, consultarle a doña María Lourdes qué relación encuentra ella entre las políticas neoliberales, necropolíticas y los procesos de migración en la región. Então, veja, existem alguns autores que dizem assim, dizem algo muy grave. La migración, los migrantes, son, como vou dizer, espuria de la sociedad. El capital, né? El capital, el capitalismo, né? Selvagem da maneira como vivemos em Brasil e no mundo, não cabem estas pessoas, não cabem nesta movimento, nesta lógica do capitalismo, nesta lógica exploratória do capitalismo. Pois o trabalho, né, a base científica do trabalho cambiou. Há muitas profissões que já não existem mais. Então, se muitas pessoas que trabalhavam em algumas profissões não têm mais trabalho. Sim? Então, em países em que tem uma economia enfraquecida, em que sofrem abalos sísmicos, ou sofrem grandes tragédias, ou sofrem muitas perseguições, né? Acabam sem trabalho e buscam em outros países, por exemplo, o Brasil, né, melhores condições, pero vêm para nosso país e sua formação, por exemplo, és mecânico, isso é engenharia, és médico, és enfermeiro, és professor, dificilmente consegue o mesmo posto de trabalho de seu país. ¿Sí? Porque este processo, essa lógica capitalista, ¿sí? Precisa de uma outra mão de obra, que a mão de obra, né, na engenharia civil, nas grandes construções, na agroindústria, onde os nacionais não querem trabalhar. Sim? Então, essa lógica capitalista, ela expulsa, ela expurga, ela não, né, discrimina, e somos nós outros que discriminamos. Somos nós outros. Então, estas pessoas são pessoas que vão estar em deslocamento constante. Não há espaço para elas. Nessa lógica, né, excludente desse movimento capitalista. Não há espaço para elas. Sim? E todos somos excluídos, todos. Nós outros todos somos excluídos. Talvez tenhamos um pouco mais de condições, sim, porque temos uma profissão, né? Estamos em nosso país, pero se observa muito que essas políticas transnacionais, né, são políticas que aceitam, né, aceitam a transição de mercadoria, de dinheiro, pero não aceitam essa transição de pessoas. E essa política neoliberal é uma política excludente. Então, quando recebemos, ou quando os países recebem os migrantes, o olhar para os migrantes é de assistencialismo. Observemos. Não é olhar de políticas públicas de inclusão e de oferta de cargos de trabalho, de oferta de melhores condições para sua vida.
¿Por qué? Porque no hay lugar para ellos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Es una lucha constante, ¿sí? Aquí hay otra pregunta que creo que ya un poco adelantó usted anteriormente, que dice, ¿qué programas se desarrollan en las comunidades de acogida de personas migrantes? Ah, sim. Que programas? Ah, muitos programas. Ujú, São programas desenvolvidos em rede, porque ujú. trabalhar com migrante não é um trabalho solitário. Eu, Maria de Lourdes, sola, não hago nada, sim? Mas é um trabalho em rede. Por exemplo, com o poder público, lá, não sei como chamam em Costa Rica, chamam prefeitura municipal, sim? O governo municipal, o governo local. Gobierno, Sí, sí, local, sí, sí, las municipalidades, gobierno local. sí. Entonces, por ejemplo, en cada localidad el gobierno local desarrolla una política municipal, né? Mediante una política nacional, una política de la provincia, do estado, desarrolla também uma política municipal para migrantes. E é uma política que são muitos atores juntos. O governo local com suas secretarias, departamentos, com institutos, com organizações da sociedade civil. Então, se desenvolvem, por exemplo, cursos profissionalizantes, né? Por exemplo, curso de barbearia para homens, curso de pelucaria para mulher, curso de panificação, curso de artesanato, sim? E diversos cursos que eu tenho acompanhado. Ah, e aula também. Aula de língua portuguesa para migrantes, que é muito diferente de aula para brasileiros, sim? Então, aulas específicas e diferentes, né? Aula de língua portuguesa para migrantes e refugiados. Aula de informática, aula de economia brasileira, né? Para saber como lidar com dinheiro, etc. Né? Então, assim, é uma rede que se junta para fazer, né? Para criar diversas atividades e algumas têm hecho escuta junto a migrantes. O que necessitam? O que lhes gostaria? O que é possível? E também, os migrantes são muito protagonistas, né? São protagonistas. Eles têm criado em Brasil associações de migrantes. Sim? E aí eles se fortalecem. E essa associação desenvolve muitas atividades junto com os brasileiros e também sola, etc. Não sei se respondi. Sim. Mas Sim. há uma rede em Brasil, há uma rede que faz muito cambio. Hacemos cambio de atividades, hacemos cambio compartimos muitas experiências. Há uma rede em Brasil, estamos todos interligados. Hay otra pregunta acá, doña María Lourdes, que dice, se cuenta en Brasil, eso es específicamente en cuanto a políticas públicas y lineamientos del ente rector en niñez y adolescencia, de abordaje y migración en tránsito con acciones afirmativas para las familias que migran con sus hijos e hijas. Pode repetir, por favor, porque eu não compreendi. Sí. Se cuenta en Brasil con políticas públicas y lineamientos del ente rector en niñez y adolescencia de abordaje e migración en tránsito con acciones afirmativas para las familias que migran con sus hijos e hijas. Sí. Há algumas ações de apoio, me conseguem me compreender? Apoio
apoio. Apoio Ujú. para famílias que estão em trânsito ou que migram, sim. Há grupos, dar um exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Serviço Pastoral de los Migrantes. O Ujú. Serviço Pastoral de los Migrantes é uma atividade da Igreja Católica que está é brasileira, mas também internacional, sim? Está em diversos países e em Brasil, em todas as nossas províncias, de Brasil, e em muitas cidades. Então, e também as Caritas. Caritas é também um movimento da Igreja Católica que Ujú. também apoia migrantes em trânsito, acolhida, salida, e acompanha muito, muito, muito cercano. Por exemplo, há situações em que um migrante foi preso, aprisionado, sim? E Ujú. se é aprisionado, está esquecido, ele é esquecido. Quem vai lutar por ele? Quem? É esquecido. Sua família nem sabe como ser. Então, o Serviço Pastoral dos Migrantes, a Caritas, a Defensoria Pública, etc., tem apoiado uma forma muito próxima, muito cercana, essas pessoas com dificuldade, seja para conseguir um emprego, seja para trânsito para outro país, acompanhando essa pessoa, encontrando um lugar para que ela possa chegar, apoiando para que se desloque, apoiando com documentação, sim? Com passaporte, com documentos, com alguém que os receba lá no outro país. E também esses movimentos atuam em la acolhida, sim? Quando chegam, tanto crianças, né, quanto jovens e adultos, padres, mães. Uhum. É um trabalho muito complexo, é um trabalho muito difícil. E percebemos que as igrejas, outras igrejas também participam muito, sim? E grupos, institutos, né, que são de movimentos sociais. Muchas gracias, doña María Lourdes. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué medidas han sido las más significativas en Brasil para minimizar el asistencialismo con respecto a las personas migrantes y optar por otros medios que le permitan mejores condiciones? Uhum. Uma das medidas é incentivar e apoiar que esses migrantes criem as suas organizações. Sim? Por exemplo, Ujú. a Associação de los Migrantes Haitianos de Pato Branco, a Ujú. Associação de los Migrantes Haitianos de Chapecó, a Associação de los Migrantes Haitianos de Curitiba, sim? Associação de los Migrantes Haitianos de Foz do Iguaçu, senegaleses, etc., e outras nacionalidades. Ujú. Ujú. Então, se apoiamos para que criem as suas organizações, porque com elas, eles são mais fortalecidos. Com elas, eles são capazes Más de lutar fuertes. mais por seus direitos, porque a sua associação tem um presidente, tem uma diretoria que sabe, que tem conhecimento dos direitos, dos migrantes, Bueno. a Ujú. saúde, a educação, direito à língua de país, sim? Acesso a políticas públicas e etc. Uhum. Ok, interesante. Aquí hay otra que dice, considero que por principio de interés superior
del menor, las personas menores de edad no deben hacer los tránsitos con sus padres, porque evidentemente no les puede garantizar los derechos elementales como salud, techo, educación y dignidad. ¿Qué opina usted sobre esto? Sim. Toda criança, todo ninho e ninha tem o direito, e é um dever, de nós outros padres e madres acompanhá-los. É um dever de adulto acompanhar essa criança. É o nosso dever enquanto pessoas responsáveis por elas. Porém, há muitas situações que escapam, que não estão em nosso controle. Por exemplo, muitos padres e madres que tiveram que sair de la Venezuela muito rapidamente e deixaram seus filhos em la Venezuela para depois buscá-los. Ou veniram esse ninho, porque estamos em uma fronteira, né? Por exemplo, Costa Rica e Nicarágua, tem uma fronteira seca que é possível ultrapassar. E essas crianças ultrapassam solas e pedem refúgio. Então, e aí, nosso governo brasileiro recebe e busca descobrir onde estão seus padres, onde estão sua família, onde está. E buscam, então, hoje, fazer a reunião familiar, porque toda criança em Brasil, agora, pela nossa nova lei de imigração, tem direito à reunião familiar. E se mesmo adulto que estiver aqui, sem sua pareja ou filho, tem direito à reunião familiar. Então, o governo brasileiro, ou quem os recebe, alguma organização, já busca saber, onde estão seus padres. Sim? E busca já aproximar-nos de sua família, de alguém que se responsabilize por ele, né? Então, se eu penso, e eu me coloco nessa situação, né? Temos que nos poner nessa situação. Se fosse nosso filho, né? Então, eu também me pergunto muito, o que estamos fazendo com nossa infância, com as nossas crianças? O que estamos fazendo? Pelo número de crianças que temos em situação de deslocamento e solas, migrantes, como serão essas crianças no futuro? O que estamos, sabe, me pergunto assim, creio que estamos cerrando nossos olhos para uma situação muito grave que vai se apresentar logo à frente, muito grave. E não estamos observando o que está acontecendo com nossas crianças. Sim, estamos de braços cruzados. Então, por isso, estamos nesse movimento em Brasil agora, e estamos chamando mais gente, chamando para estarmos juntos. Sim? Não sei se respondi, né? Sí, Criança sí. precisa estar acompanhada de seus padres ou de sua família ou de algum responsável. Ok. Aquí hay otra pregunta que dice, la permanencia de los migrantes, siendo temporal, ¿cuentan con albergues para su protección, sobre todo si se evidencia algún riesgo para las personas menores de edad? Sim, sim. Contam com uma espécie de albergue. Há muitas cidades em Brasil que têm albergues chamado Casa de lo Migrante ou Casa de Passagem de lo Migrante. Porque há tempo para que, então, pelo menos 3 meses,
3 meses. E aí, os grupos de acolhimento ajudam nesses 3 meses. Se o migrante se quedar ali, porque eles também migram muito, sim? Por exemplo, chega em São Paulo, mas de São Paulo vem para o Paraná, de Paraná vai para o Nordeste, vai para, né? Brasil é muito grande e eles se comunicam muito. Não, eles se comunicam muito, sim? Eles dominam a tecnologia muito de uma forma muito íntima, eles dominam a tecnologia. Então, se eles se comunicam muito, então eles sabem onde há melhores empregos, onde há trabalho, onde há melhores condições de vida. Então, eles migram muito dentro do Brasil mesmo. E em la maioria das cidades, há espaço para eles se quedarem, sim, por determinado tempo, hasta que consigam, então, trabalho, e aí há apoio também, apoio dessas organizações que já comentei, para conseguir emprego, e também as crianças estudarem, porque as crianças que chegam têm direito à escola, e a escola pública, sim? Então, há esse apoio para que se quedem e tenham o direito às nossas políticas públicas, saúde, assistência social, e educação, sim? Para crianças e também para adultos. Quem administra? Em geral, são as igrejas, e alguns são do poder público local. Então, por exemplo, Curitiba, que é em las capitales do Brasil, há uma maior movimentação. Em las capitales também o poder público apoia, tem mais espaço para isso. Então, se é poder público local, e essas organizações que comentei, são essas, e com apoio da sociedade, sim? Fazendo campanha, sabe o que é campanha? Campanha é arrecadação de alimento, arrecadação de roupas, arrecadação de calçados, etc. É um trabalho assim, como vou dizer, é um trabalho bastante denso, é um trabalho que exige muito de quem está involucrado nestas atividades. Aquí hay una última pregunta que dice, ¿qué tipo de condiciones realiza el país con sus países vecinos? Un momentito porque se me mueve aquí. Con sus países vecinos para abordar el flujo migratorio y qué tipo de ayuda le ofrecen en su tránsito de ser el caso de que ellos o ellas deseen seguir a otro destino. Tá, deixa eu ver. Que tipo de coordenadores realiza de coordenações entre os países vizinhos para abordar El flujo migratorio. o país com seu país vizinho? Sim. E que tipo de ajuda oferece? Sim. Então, há entre países, por exemplo, Venezuela e Brasil, que já que mencionamos, há não sei se posso dizer acordo, mas os migrantes venezuelanos podem entrar em Brasil com solicitação de refúgio, e eles são aceitos. Se eles conseguem entrar pelas condições de seu país, pelas condições de política severa, de política, pelas condições bastante graves da política venezuelana. Então, entre Brasil e Venezuela, o Brasil aceita os venezuelanos como refugiados. E aí, com esse Instituto de Refúgio, ele entra no país, mesmo sem documentação.
e hace aqui mesmo, sim? Por exemplo, com o Haiti, temos um acordo humanitário, que também, a princípio, quando começaram a vir para o Brasil, os migrantes haitianos solicitavam solicitavam pedido de refúgio. Hoje não. Temos um acordo com o Haiti e há um visto humanitário, né? Então, se o haitiano vai se quedando, tem documentação, né? Busca a sua documentação, mas ele vai renovando sua documentação. Os ucranianos, os migrantes da Ucrânia, estão vindo para o Brasil com um pedido de refúgio também. Então, se há essa compreensão, sim? E que tipo de ajuda oferecem em trânsito? Sim. Principalmente as organizações que comentei antes, principalmente as organizações, sejam grupos de apoio, por exemplo, grupos de apoio a migrantes e refugiados. Há vários grupos. Há vários institutos brasileiros de apoio à migração e refúgio. E esses movimentos da Igreja Católica apoiam quando alguém solicita, por exemplo, eu preciso ir para, não tenho documento, eu preciso ir para Estados Unidos, eu preciso porque meu filho está lá. Então, essas organizações ajudam, apoiam para obter o documento, apoiam, então, para obter o documento, ajudam nesse sentido, apoiam com, se é possível, com alguma ajuda financeira para o translado, sim? E também apoiam buscando algum contato em outro país, para que esse migrante, quando chegue em outro país, tenha com quem conversar, se não tem família, quem vai recebê-lo, né? Então, essa rede em Brasil, esta rede de migração funciona muito. É uma rede brasileira e uma rede internacional dessas organizações que funciona, né, assim, atua muito e se apoiam muito em recebê-lo, ou então, se, por exemplo, recebemos uma ligação, por exemplo, de Acnur. Eu, por exemplo, já recebi ligação de SPM, que recebi uma ligação de Acnur, por exemplo, Maria Lourdes. Vai chegar em Pato Branco 10 venezuelanos. 20 venezuelanos. E daí? Eu sola não consigo fazer nada. Então, já começo a entrar em contato com as redes, e como vamos fazer, e hacemos reunião, quem vai recebê-lo, como vamos fazer. Pero, há uma política, em Brasil, o governo brasileiro também criou uma política para receber esses venezuelanos, uma política de interiorização de la migração. Interiorização de la migração significa que os migrantes venezuelanos, né, pedem refúgio para o Brasil, e também dependendo de seu interesse, grupos de venezuelanos, né, são convidados a trabalhar, por exemplo, em Chapecó. Então, já com trabalho à vista. Então, se, por exemplo, em Chapecó, chegou em 2019, 200 venezuelanos. E chegaram já, era nessa política de governo brasileiro, de interiorização, quer dizer, os migrantes, principalmente venezuelanos, né, desta política, já recebem um trabalho em Pato Branco,
em Foz do Iguaçu, em Chapecó, né? No interior do país, porque é melhor também viver no interior do país, né? Há trabalho e há melhores condições de vida, mais qualidade de vida, sim? Até para que eles consigam, né, manter, poder buscar sua família. Então, essa política tem estado bem. Porém, quando chega na cidade, por exemplo, 100 ou 200, e lá a cidade não esperava, é um choque. E acontece. ¿Sí? Pero aí essas redes, esses grupos se conversam e começam a ajudar. Semana passada, eu vi, em uma cidade de Santa Catarina, onde eu estava, a cidade se chama Pinhalzinho. Está distante de Pato Branco 145 quilômetros. Chegaram várias famílias venezuelanas em la noche, sem comer, sem dormir. Estava frio, eles não tinham roupa. Então, a comunidade de serviço pastoral de los migrantes se juntaram e já acolheram essas famílias e levaram para onde? Para suas casas, nesta cidade. E chegaram a um tempo atrás, muitos venezuelanos, e eles também não sabiam. Então, tem essas situações que às vezes nos impacta, e aí nós outros precisamos acolher. Creo que no hay más preguntas, María Lourdes. Y me uno acá a uno de los comentarios que hizo una muchacha, porque ante un tema tan complejo, ¿verdad? Ella pone 1000 gracias por su presentación, datos y experiencias, porque realmente fue muy, muy interesante escucharla. Agradecerle a los participantes por las preguntas también, porque realmente fueron preguntas bastante interesantes y que usted las contestara con esa amplitud. Sí. Queremos, no sé si hay algún otro comentario, María Lourdes, que quiera hacer, o algún otro comentario de los compañeros acá. Sí, recordarles que, bueno, los esperamos mañana en el conversatorio, que es el mismo enlace, ahí se les ubicó en el chat, y se puso un link para ver la asistencia y la evaluación. Por favor, para nosotros es muy importante que llenen este documento, entonces ahí les dejamos el link para que nos lo envíen. Y quisiera cerrar. Lupita se quedó sin sonido. Disculpen, quisiera cerrar con una frase que encontré y ahí se la puse para que, en un documento de UNICEF que dice que la humanidad es una especie migrante. Quizá la forma misma en que imaginamos sus formas de ser, sus derechos, sus capacidades y libertades sería distinta si no se tratase de una especie viajera. Pienso que eso es un poco lo que hablaba María Lourdes al principio, y agradecerle, ¿verdad? Agradecerles a todos por atender nuestra invitación y los esperamos mañana entonces a las 9 de la mañana. Y invito a María Lourdes y a las compañeras de la comunidad epistémica que nos quedemos acá para cerrar nosotros la actividad luego. Gracias a todos. Me están diciendo ahí que me regalan el link de asistencia, por favor. Tal vez, Mauricia, volverlo a poner ahí. El link de asistencia.